Em 26 de dezembro de 1973, as salas de cinema dos Estados Unidos testemunharam um fenômeno inédito. Pessoas desmaiavam nas calçadas, ambulâncias eram chamadas com frequência na porta dos teatros e relatos de crises de pânico coletivas estampavam os jornais. O Exorcista, dirigido por William Friedkin, não era apenas um filme, era um trauma social. Contudo, o horror que o público testemunhava nas telas era o reflexo de uma atmosfera densa e violenta que se instalou nos bastidores. Durante os mais 200 dias de filmagem, uma sucessão de tragédias alimentou uma das maiores lendas urbanas de Hollywood: a existência de uma força oculta que sabotava o projeto. Incêndios misteriosos que pouparam apenas o quarto da possessão, mortes repentinas de membros do elenco e graves acidentes que deixaram marcas permanentes nas atrizes. Mas o que é marketing hollywoodiano, o que é fato histórico e quais são as teorias da conspiração que a Warner Bros. Tentou abafar? Hoje nós vamos analisar os registros oficiais e os mistérios que transformaram o set do Exorcista em um verdadeiro território de investigação psicológica e espiritual. Mas antes de eu te contar as histórias por trás desse sensacionalismo, deixa eu falar um trem aqui pra você. Sejam muito bem-vindos à História com Fofoca. Meu nome é Larissa e eu vou acompanhar vocês na história de hoje. Já veio fazer aquele pedido que eu sempre faço em todos os vídeos pra, pelo amor de Deus, me ajudar se inscrevendo no canal e se inscreve agora mesmo, tá? Deixa seu like, já deixa agora, porque senão se deixar pro final você vai esquecer. E ativa aquele sininho de notificação na opção de todas pra você não perder nenhum episódio. E sem mais enrolações, vamos pra história de hoje porque ela tá babado. Solta a vinheta. O roteiro foi adaptado pelo escritor William Peter Blatty a partir do seu livro de 1971. Blatty baseou sua obra no caso real ocorrido em 1949, conhecido pela Igreja Católica como o Exorcismo de Roland Doe, que é o pseudônimo de Robbie Mannheim, que foi um jovem de 14 anos de Maryland. O Blatty teve acesso aos diários do padre Raymond Bishop e do sacerdote que acompanhou o caso. Nos registros reais, o diário relatava que as marcas de arranhões com a placa Hell, que no caso seria Inferno, surgiam sozinhas na pele do garoto e que objetos voavam pelo quarto. E inclusive esses detalhes eles acabaram indo, pro filme no final. Enfim, ao assumir a direção, o William buscou um realismo visceral, fazendo a produção se estender por quase um ano e custar o triplo do orçamento inicial. O ambiente de trabalho que foi imposto por ele era intencionalmente hostil. Isso tudo para extrair reações de medo genuíno. O diretor utilizava táticas extremas. Ele disparava tiros de festim com uma espingarda no estúdio, sem aviso prévio, só para assustar o ator Jason Miller. E ele também bateu no rosto do padre William O'Malley, momentos antes da câmera rodar, só para garantir que a mão do ator tremesse na hora da filmagem, para ter uma emoção legítima de cena. O primeiro grande evento que paralisou a produção ocorreu nos estúdios da Seco Studios, lá em Nova York. Na madrugada de um domingo, um incêndio destruiu quase a totalidade do cenário que reproduziu o interior da residência da família McNeil. O fogo forçou a interrupção das filmagens por 6 semanas. No entanto, a perícia trouxe à tona uma particularidade desconcertante. A única parte da residência cenográfica que permaneceu absolutamente intacta, sem qualquer fuligem ou dano, foi o quarto da personagem Hagen McNeil, onde o roteiro ambientava o ritual de exorcismo, no caso. A causa apontada foi um curto-circuito, que teria sido provocado por um pássaro na caixa de fusíveis. Já nos bastidores surgiu uma teoria entre os técnicos de que o cenário continha uma relíquia real trazida do Iraque para as filmagens do prólogo do filme, a estátua original do Pazuzu. Existiram conspiracionistas e membros da equipe técnica que acreditavam que a presença física daquele artefato havia canalizado uma energia densa para o estúdio, agindo como um farol para incidentes e fazendo com que o fogo respeitasse apenas o local do exorcismo, ou o território do demônio. O medo, inclusive, foi tão grande que um padre chamado Thomas Bergenham realizou uma bênção solene nas instalações antes da retomada das filmagens. Mesmo assim, logo após a reconstrução, o sistema de sprinklers falhou
de uma forma completamente misteriosa e inundou o set e gerou mais 2 semanas de atraso. Hálito. Para simular o hálito congelado dos personagens, Friedkin instalou um sistema de refrigeração industrial que reduzia a temperatura do set para até 20 graus abaixo de zero. O suor gerado pela iluminação pesada congelava instantaneamente na pele dos profissionais, provocando problemas respiratórios crônicos e casos de pneumonia na equipe. As cenas de violência física resultaram em traumas médicos reais. Na cena em que o Chris é arremessado por sua filha, o técnico de efeitos especiais puxou o cabo de aço com força desproporcional. O sistema mecânico falhou e Burstyn colidiu contra a base do cenário e fraturou o cóccix. O grito de dor que aparece no filme é um grito real. O Friedkin manteve a gravação da atriz agonizando no corte final. A Linda Blair também sofreu danos graves na coluna. Durante a sequência de convulsão violenta, as amarras de metal que prendiam na cama mecânica acabaram afrouxando, jogando o corpo dela, de 13 anos, repetidamente contra as estruturas rígidas, fazendo aquele movimento assim. Esse incidente acabou resultando em uma fratura por estresse na região da lombar, gerando problemas crônicos nas costas com quais a Linda Blair sofre com elas até hoje. Entre alguns grupos da época surgiu a teoria da energia reversa. Se argumentava que, ao ensinar rituais de exorcismo, usando palavras textuais do ritual romano clássico, a produção estava, na verdade, realizando uma invocação invertida. Segundo essa crença, a repetição obsessiva das palavras sagradas misturadas à simulação da profanação gerou um desequilíbrio energético no set, canalizando a violência psicológica do roteiro diretamente para o corpo das atrizes principais. Se estima que, direta ou indiretamente, 9 pessoas perderam a vida durante o período do desenvolvimento da obra. O ator irlandês Jack McGowan, que interpretava Burke Dennings, o primeiro personagem a ser assassinado pela entidade no enredo, acabou falecendo na vida real em fevereiro de 1973. Poucos dias após concluir suas gravações, vítima de complicações de uma forte epidemia de influenza lá em Nova York. Logo em seguida, a atriz Vasiliski Malliaros, que interpretava a mãe do padre Carras, faleceu aos 89 anos de causas naturais antes da estreia do filme. As perdas se estenderam aos familiares da equipe também. O avô da Linda Blair faleceu repentinamente durante as filmagens. O irmão do Max, que seria o padre Merrin, acabou falecendo na Suécia no mesmo dia em que o ator iniciou as gravações nos Estados Unidos. O filho recém-nascido de um dos assistentes de câmera sofreu complicações. E um guarda noturno do set foi morto a tiros durante um assalto na sua folga. Teve um técnico de refrigeração que faleceu de forma súbita também. E a teoria conspiratória mais pesada sobre essas mortes envolve o autor do livro, o William Peter Blatty. Corria um boato nos bastidores de Hollywood de que Blatty, durante suas pesquisas sobre o caso real de 1949, teria tido acessos a feitiços e grimórios. Alguns teoristas afirmavam que o preço espiritual para que o livro e o filme alcançassem um sucesso sem precedentes na história do cinema teria sido pago na forma de sacrifícios daqueles que estavam na periferia da produção, o que explicaria o padrão de mortes atingido parentes e atores cujos personagens morriam na tela. O fato mais aterrorizante envolve a cena do hospital, onde Regan passa por um exame de angiografia cerebral. A equipe médica que aparece na tela era composta por profissionais reais. O assistente de radiologia que opera a máquina e conversa com a paciente se chamava Paul Batterson. Em 1979, 6 anos após o lançamento, Batterson foi julgado e condenado pelo assassinato do jornalista Addison Verrill. Durante as investigações, a polícia conectou a uma série de homicídios brutais envolvendo o desmembramento de homens na área de Manhattan, cujos restos eram jogados lá no rio Hudson. A presença do Batson alimentou a teoria de que o set do Exorcista operava sob uma espécie de atração magnética para o mal. Conspiracionistas afirmavam que o filme não criou a maldição, mas sim que a energia da produção atrai indivíduos psicologicamente perturbados ou sintonizados com a violência real. A teoria sugere que Friedkin, em sua busca cega pela autenticidade, acabou abrindo as portas do set para o submundo real de Nova York, permitindo que um predador autêntico transitasse livremente ao lado de uma atriz mirim. Analisando toda a história com distanciamento e racionalidade, o conceito de uma maldição sobrenatural no Exorcista deve ser compreendido sob a ótica da probabilidade matemática.
Uma produção que reuniu centenas de profissionais ao longo de quase um ano, operando sob condições extremas de estresse físico e frio artificial intenso, naturalmente apresentaria uma taxa estatística de incidente superior à média, obviamente. A Warner Bros. Percebeu o pânico moral e o fascínio que esses relatos geravam no público e utilizou disso como marketing. Acabou gerando um marketing maldito para um filme maldito e acabou alavancando a bilheteria mundial, tornando O Exorcista o primeiro filme de terror indicado ao Oscar de melhor filme. Contudo, entretanto, mesmo desmistificando o sobrenatural, a realidade dos bastidores de 1973 revela uma produção obsessiva onde as barreiras do bem-estar físico e mental foram ultrapassadas em nome da arte. Os incêndios sem explicação, as cicatrizes reais da Ellen Burstyn e da Linda Blair, a presença de um assassino em série e as teorias que cruzaram a linha entre a ficção e a realidade consolidaram O Exorcista. Não apenas como uma obra-prima, mas como um dos capítulos mais sombrios e misteriosos da história do cinema. Enfim, o vídeo vai ficando por aqui. Esse foi só um resuminho. Eu quero pedir desculpa antecipadamente pra vocês, porque eu acabei sumindo esse final de semana, eu acabei me enrolando, devido até ao jogo do Brasil. Tô muito triste que perdeu, inclusive. Mas eu tava tentando me organizar e eu percebi que fazendo um vídeo um dia sim, um dia não, tava muito corrido pra mim. Por isso que esse quadro vai começar a passar a ser 2 capítulos por semana. Eu vou tentar trazer ele quarta e sábado. E conforme eu for conseguindo me organizar, eu vou tentando trazer um pouquinho mais de vídeo, né? Mas obrigatoriamente quarta e sábado eu vou tentar trazer os episódios. Então, o canal vai ficar fixado nesses 2 dias. E tudo que vier além desses 2 dias é bônus, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Ele foi um pouquinho mais curtinho, mas eu espero que vocês tenham gostado. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que você achou das teorias desse filme. Ou comenta o que você achou das teorias desse filme, se você acha que é verdade, ou se o povo só tá viajando, se foi um marketing mesmo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!